Fala aí, investidores, olha só, falando de China, para começar, veja que ela está prestes a fechar Beijing por conta dessa onda de casos da situação que está acontecendo. Além disso, aqui nos Estados Unidos, a reunião do Fed promete balançar o mercado financeiro por conta de aumento da taxa de juros. E dentro dessa situação ainda de balançar o mercado financeiro, nós temos Elon Musk dizendo que o Twitter vai passar a cobrar pelo uso da plataforma. Além disso, o mercado imobiliário está em rota de desaceleração. E dentro desse contexto ainda de mercado, eu diria que as ações da Lyft já estão sentindo com força, à medida que caíram mais de 30%. E não foi só ela, hein? Olha só, e já em contrapartida, o Starbucks ele continua crescendo em meio à crise. E o Airbnb, olha só, ele reverteu a tendência de baixa. Olá, investidores, essa aqui é o conjunto de notícias que nós temos para o dia de hoje, porque esse é o seu Money Talk, que é uma atualização diária do mercado de ações. Esse aqui é o dia 4 de maio e se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, já se inscreve no canal e não deixa de acionar o sininho para que você, claro, não perca todo o conteúdo que a gente posta aqui diariamente. Não esquece também que a gente está em todas as outras mídias sociais também, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram também, e todos esses links estão aqui na descrição desse vídeo, além, claro, do Patreon. Se você quer chegar mais perto, trocar uma ideia aqui, mandando perguntas, vendo conteúdo exclusivo, vídeos, ferramentas e também, claro, eu respondo perguntas e trago ideias diárias ali de investimentos. Faz o seguinte, vai conhecer o Patreon lá e a gente pode começar a trocar ideia mais ainda do que a gente já faz aqui nas mídias sociais. Então, vai ser a primeira descrição, na descrição do vídeo vai ser o primeiro link, tá legal? Bom, olha só, para começar então, vamos falar da China. Beijing ela fechou dezenas de estações de metrô e rotas de ônibus numa campanha justamente para impedir a propagação da situação e evitar o destino de que de repente já está vivendo Xangai, onde 25 milhões de pessoas estão aí vivendo um bloqueio rigoroso há mais de um mês. Olha só, Beijing está intensificando as restrições a essa situação que ela está vivendo à medida que o vírus está se espalhando pela China. Então está sendo uma batalha totalmente intransigente que, claro, está prejudicando o crescimento do país como um todo e do mundo, eu diria também, né? À medida que as fábricas estão fechadas e essas fábricas fornecem para o mundo, o que prejudica, claro, todo o comércio internacional. E os dados aí estão demonstrando que possivelmente, claro, vai haver uma forte retração no produto interno bruto da China. E claro, né? Isso tudo alimentou grandes explosões públicas de descontentamento, o que não se via, manifestações dentro da China. Então, houve dezenas de novos casos por dia e essa situação toda, claro, gera medo, gera incertezas. Por isso, então, que Beijing espera que testes, de repente, em massa possam encontrar quais são os principais focos e isolar esses focos, evitando, de repente, aí, que dezenas aí dos chamados distritos chineses possam, de repente, se contaminar. Não é à toa que eles estão fazendo com que esses distritos eles façam rodadas de testes semanais. Então, a cidade, por exemplo, de Beijing, né, ela tem 22 milhões de habitantes e ela fechou na quarta-feira mais de 60 estações de metrô e cerca de 15% dessa rede, então, de metrô, né, ela ficou justamente bloqueada por conta de suspeitas de pessoas ali que estavam contaminadas frequentando esses locais. E mais ainda, mais de 158 rotas de ônibus seguiram o mesmo bloqueio. Isso, eu vou ser bem sincero, me faz lembrar o que aconteceu lá em dezembro de 2019, quando a China estava com toda essa movimentação, fechando fronteira e de repente o mundo inteiro olhando e dizendo, não, isso aí vai estar tranquilo, vai ser contido. Só que não aconteceu. Então, melhor a gente colocar nossa barba de molho. Falando em colocar barba de molho, de repente aí é muito importante agora falar do Federal Reserve, porque ele está prestes a aumentar as taxas de juros em meio ponto percentual. E isso vai acontecer hoje, esse anúncio, né? E claro, vai também falar das reduções no balanço de 9 trilhões de dólares que ele tem e vai ser necessário sim ele parar de comprar títulos e começar a vender, o que faz com que aí a economia dê uma desacelerada.
E então isso, claro, né, à medida que os bancos centrais nos Estados Unidos, eles estão intensificando então os esforços para reduzir a chamada inflação. Por isso que o Fed ele começou a atual rodada de aperto de política monetária em meados mais ou menos de março, com um aumento ali de 0,25 ponto percentual, que foi menor do que muitos formuladores de política econômica queriam, já que a inflação já tinha atingido uma alta de 40 anos. Mas a decisão reduziu nesse somente 0,25, ela foi calibrada justamente para não injetar ainda mais incertezas no mercado global, que já estava muito agitado por conta da invasão russa em relação à Ucrânia, que aconteceu lá em 24 de fevereiro. E olha, nas semanas que seguiram então essa decisão, a inflação ganhou um novo fôlego à medida que a guerra simplesmente elevou o preço das commodities. E no caso, o petróleo foi a bola da vez aqui, né? E claro, os alimentos. E esses rígidos também bloqueios da China, como eu comentei, vieram, claro, para combater essa situação que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, interromperam ainda mais a chamada cadeia de suprimentos. Então veja que os dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos também sugerem um aumento do aperto do mercado de trabalho, com um custo do emprego aumentando à medida, claro, que as empresas elas estão lutando para manter os trabalhadores. Veja, um número recorde de vagas de emprego, né, elas também se traduzem em salários mais altos, que também podem alimentar a inflação. Já que, claro, os empresários, eles simplesmente não vão absorver os custos desses salários para manter a mão de obra, mas eles vão transferir para o preço dos produtos, para o preço dos serviços que eles já entregam. Então, agora um ponto muito importante para a gente sempre estar de olho é que sim, há sinais de escassez de trabalhadores já e o custo mais alto podem realmente então estar minando de repente a força do mercado de trabalho. Isso porque os dados do Relatório Nacional de Emprego que saiu nessa quarta-feira mostram empresas privadas que elas estão adicionando muito menos empregos do que esperado agora para o mês de repente para o mês de abril, tá? E pequenas empresas estão demitindo trabalhadores pela segunda vez em 3 meses. Tudo isso está aumentando a pressão sobre o Fed para agir de forma mais decisiva, eu diria, para controlar então toda essa movimentação aí do mercado financeiro. E o Banco Central, então, ele quer evitar aumentar as taxas de modo tão altas, ou pelo menos tão rápido, que de repente pode causar um curto-circuito no mercado de trabalho e daí vai fazer com que a economia simplesmente tropece. Veja que a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela acabou caindo para níveis de 3,6%, perto do nível pré-situação que aconteceu lá em 2020. Então, qualquer, de repente, reversão pode ser um prelúdio aí, uma ideia de, sim, recessão. Por isso que o Fed está administrando assim uma aterrissagem mais suave, com pouca frequência nessa situação aí com relação à inflação. Isso ele vinha fazendo, mas os analistas estão dizendo que a situação agora requer algo um pouco mais enérgico, né, para evitar justamente que a inflação possa estar alcançando níveis cada vez mais altos. E talvez aí, se o Fed não agir dessa maneira, ele pode perder a chance de paralisar a inflação. E daí, claro, né, vai ter que mais cedo ou mais tarde aumentar a dose aí para controlar essa doença financeira. Só que trazendo aí para uma metáfora, vamos dizer assim, se você aumenta a dose num paciente que já está fraco, aí você pode levar ele para uma situação ainda pior. Talvez então esse seja o melhor momento para administrar essa dose enquanto ainda é possível. Agora vamos lá, vamos falar do nosso amigo Elon Musk. Ele disse que o Twitter pode sim cobrar uma pequena taxa para os usuários comerciais e também, claro, governamentais. O Musk ele disse nesta terça-feira que o Twitter ele pode cobrar uma taxa leve, ele falou, né, para usuários comerciais e governamentais, porque seria uma parte de um esforço de repente do empresário para aumentar a receita que ficou ao longo desse tempo muito para trás e, claro, deixou então rivais como o Facebook, por exemplo, indo muito à frente do Twitter e ele quer recompor esse tempo aí perdido. Por isso que o Musk falou então que sempre vai ser gratuito o Twitter para aqueles usuários casuais.
mas talvez aí um pequeno custo de repente para usuários comerciais e governamentais, o que evidencia, né, que qualquer receita é simplesmente melhor do que nenhuma receita. E veja que depois então dele fechar o acordo para comprar o Twitter aí por 44 bilhões na semana passada, ele disse que queria aprimorar de repente a plataforma com novos recursos, tornando então os algoritmos de código aberto para justamente aumentar a confiança das pessoas e autenticar todos aqueles que acessam a plataforma, para evitar, claro, o uso de robôs de mensagens. E quando nós falamos dessa maneira, é importante sempre estar de olho que, claro, isso reflete sim onde? No mercado acionário. Vamos dar uma olhadinha no mercado de ações, o que está acontecendo com relação ao Twitter, claro, né? Aqui, ó, dá uma olhada para ver como está se comportando a ação agora. Deixa eu ver aqui, depois eu quero levar você para o Yahoo Finance também. Eu acho importante você dar uma olhadinha, mas vamos dar uma olhada aqui. Como é que está a ação do Twitter nesse momento? Olha só, agora está em queda, 48,62. Se você acompanha aqui comigo, você pode dar uma olhadinha ali, olha só, lá no dia 28 de abril, ela estava sendo cotada também basicamente a 48, de repente teve uma subida até 50 ali pelo dia 29 e daí sim veio uma correção, não é acentuada essa correção, mas sim essa correção existiu. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui, pronto, perfeito aqui, ó. Olha só, voltando para mim, olha, é importante a gente estar sempre de olho nessas movimentações, porque claro, né, qualquer coisa que seja dito no mercado financeiro pode impactar direto os nossos investimentos. E quando a gente fala então de Elon Musk, aí mais ainda, né? Agora vamos lá. Veja só, quando o Federal Reserve ele anunciou o aumento das taxas de juros, já lá então no mês de março, a gente já sabia que obviamente isso sempre tem, claro, aquelas repercussões em diversos setores. E nesse caso aqui eu diria para você que, vamos lá, o objetivo, né, é frear, claro, o aumento da inflação. Mas trazendo agora para o mundo real de quem investe, por exemplo, no chamado real estate, ou então mercado imobiliário americano, o que a gente vê então é que os preços de repente aí das moradias, elas tinham disparado aí, eu estou falando média, tá? Tem locais que foi muito mais, dispararam em torno de 30% nos últimos 2 anos. Isso porque ao aumentar então, nesse caso aí, a situação da taxa de juros, o objetivo era desacelerar, desaquecer a economia. E com esse aumento de repente na procura por imóveis, claro que o setor imobiliário vem só crescendo, isso desde o problema que aconteceu com as subprimes, o problema com títulos imobiliários lá em 2008. Então veja, aumentar a taxa de juros simplesmente é um fenômeno que acontece em situações extremas como a gente está vivendo agora. E o Fed então ele fez isso e claro que essa situação de começo de aumento de taxa foi só o primeiro passo. A gente já sabe, o Fed já falou que vai aumentar ainda muito mais. Então aumentando as taxas de juros automaticamente vai aumentar também as taxas de hipoteca. Então taxas de hipoteca mais altas são iguais a custos de empréstimos mais altos para comprar uma casa. E as taxas de hipotecas, elas estão subindo no ritmo mais rápido desde a primavera de 1994, chegando não foi nem assim, foi a mais de 5% agora no mês de abril, depois de começar o ano e, claro, um pouco mais que a gente vê assim, lá no período mais ou menos de dezembro, ela estava em torno de 3%. Então se imagina, ela está quase já dobrando em um curto espaço de tempo. Então, se você vê que ela saiu, vamos supor, de 3% em dezembro para estar em quase um pouco mais de 5% agora no mês de abril, isso equivale a mais ou menos $440 a mais em pagamentos mensais para uma pessoa que compra uma casa tipicamente aqui na média americana agora, então, nessa situação. Então você vê, num curto espaço de tempo, quanto aumentaria. E veja que nós estamos falando de obrigações de 15 anos, de 20, de 30 anos. Então, olhe só, um aumento de 440 vezes esse período dá realmente um grande rombo nas finanças, na economia das famílias.
Claro que as taxas de hipoteca mais altas, elas costumavam ser, de repente, fortemente correlacionadas com os preços também mais baixos das casas. Mas veja que essa relação ela enfraqueceu muito nessas últimas décadas. Hoje em dia, a grave, eu diria aqui, escassez de casas disponíveis para compra, ela sim está contribuindo para justamente ter o aumento dos preços da habitação. E aqui veja, o Fed ele pode ser capaz então de amortecer a demanda de compra de casas porque está aumentando as taxas. Mas o mercado imobiliário ele só vai moderar quando a oferta também se equilibrar, ou seja, suprir a necessidade do mercado. E é por isso então que muitos economistas esperam que os preços das casas continuem subindo por esse, pelo menos aí até metade desse ano, então aqui junho, julho, até o mês de agosto, e talvez aí a gente comece a ver uma correção indo já para o final do ano, entrando no ano de 2023. E então, por conta disso, claro que talvez aí o setor de imóveis nos Estados Unidos pode ser um dos últimos setores a se dobrar essa lição de casa e desacelerar o exagerado crescimento que a gente está vendo. Então é importante ficar de olho, claro, porque esse mercado ele fala muito com relação à economia em geral, principalmente aqui dentro do contexto americano. Agora vamos falar de Lyft, ou seja, a empresa de transporte. E olha só, as ações da Lyft elas despencaram mais de 30%. Acredita nisso? E claro, né? Isso tem um motivo, né? Porque ela falou que os custos de repente aí vão aumentar muito, né? Então a empresa ela se manifestou dessa maneira e claro, ela sabendo que vai gastar mais para atrair mais motoristas, então ela prevê que o lucro operacional dela vai ficar inferior a 1/4 das metas e de repente aí essa informação não agradou o Wall Street, o que refletiu obviamente numa queda acentuada. E não foi só a Lyft que caiu. A Lyft é a primeira, agora vamos ver, a rival dela, a Uber, também ela sofreu com essa queda, porque claro, reflete, está no mesmo mercado. As gestões são parecidas, então eu diria assim que sofreu um caso de culpa por associação, né? Já que as ações elas caíram no caso da Uber 10%. Mesmo, e olha só, mesmo depois que a Uber ela divulgou números de vendas do primeiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. Então, esses preços das ações, nesse caso da Uber, chegaram agora a níveis quase de 2020. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui como que está então se comportando agora a ação da Uber e da Lyft também. Dá uma olhada. Olha a descida que teve as ações da Uber. Deixa eu dar uma olhada aqui com você. Houve uma queda muito acentuada. Deixa eu trazer aqui para mais perto de você. Dá uma olhada aqui. O tamanho do tombo saiu da casa mais ou menos aqui em torno de $30 e caiu aqui para agora, nesse momento, está sendo cotado a 20,95. Olha o tamanho do tombo. Agora, você acha que foi só com ela? Não foi não. Dá uma olhada aqui na Uber. A Uber, a mesma coisa aqui, ó, também saiu de mais ou menos 29, quase $30 e agora está sendo cotado a 26,86. Você vê então que uma coisa puxa a outra, e nesse caso uma empresa puxou a outra para um lado negativo. Agora, claro, peraí, não é só de coisa ruim também esses prognósticos ou chamados forecast das empresas que a gente pode considerar então que só está sendo coisa ruim. Não, por exemplo, o Starbucks, olha só, ele informou que as vendas globais das lojas aumentaram 7% durante os 3 primeiros meses do ano. Olha que incrível! E mais, o ticket médio de venda aumentou, olha, 4%. Além de que o crescimento das transações aumentaram 3% ainda nesse trimestre. A receita total da empresa superou as expectativas com um total de 7,64 bilhões contra 7,6 bilhões que eram esperados. E as vendas nas Américas aumentaram 12% e as transações que são comparáveis cresceram em torno de 5% aqui nas Américas e houve um aumento ainda de 7% no ticket médio. Agora, veja, já as vendas internacionais, elas infelizmente caíram 8% durante o trimestre, porque as vendas de lojas, por exemplo, na China, caíram em torno de 23%, claro, impulsionando então uma queda também de 4% no ticket médio e uma queda de 20% nas transações.
E isso você está percebendo que a situação de fechar as maiores cidades chinesas, claro, vai refletir em todos os números de todas as companhias internacionais que estão lá dentro da China, né? E veja, mas mesmo assim, a margem de lucro operacional da empresa, nesse caso aí, caiu 13% das vendas contra 16% de um ano atrás, ou seja, até então caiu menos. E o Starbucks, aqui vem um número muito interessante. Ele abriu, olha só, 313 novas lojas durante o trimestre. E agora então a rede de café, ela encerrou o período com um recorde de 34.630 lojas em todo o mundo. Da mesma maneira, vem comigo, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com a ação então do Starbucks. Claro, ela aconteceu o oposto aí do que a gente falou de Lyft e de Uber, ou seja, saiu aqui de 74 e já bateu 80,80. Está tendo uma leve correção, o que inclusive é muito comum depois de grandes subidas ou às vezes até de grandes caídas também. Então, o que a gente observa é que simplesmente a Starbucks aí conseguiu fazer uma lição de casa muito boa. E não foi somente ela, o Airbnb também. Ele se beneficiou dessa demanda reprimida que vinha de viagens no primeiro trimestre e ele reportou uma receita trimestral então de 1,5 bilhões de dólares. Isso representa um aumento, sabe de quanto? 70% em relação ao ano anterior. Então ele, claro, superou de longe as expectativas dos analistas. Então a empresa atingiu 102 milhões de reservas de chamada primeira vez na história. Claro, aí arrebentou os números e, claro, Wall Street gosta muito disso, né? E a ação abriu com um forte ganho já aqui na quarta-feira, com os investidores avaliando favoravelmente, claro, esse relatório de ganhos da empresa. Então, Wall Street está olhando a Airbnb com outros olhos e gerando muitos elogios. Mas claro que existem aqueles que são os analistas mais cautelosos, vamos dizer assim. Por exemplo, os analistas do Bank of America, eles trouxeram uma recomendação de simplesmente calma, né? Espera, hold, ou seja, segura, sabe o que você tem. Porque eles acreditam que o crescimento do setor de viagem, ele pode ter um teto agora para esse ano, para esse verão, por conta das situações de incertezas que ainda a gente está vivendo quanto às viagens em geral. Por isso, claro, eles estão aplicando uma classificação dita neutra, mas mesmo assim com um objetivo de preço de 188 dólares. Já os analistas do Citi, eles reiteram uma classificação de compra para o Airbnb e eles estão opinando que a empresa fez o suficiente para justificar uma avaliação totalmente mais alta. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha novamente aqui, só que agora nas ações então do Airbnb. Olha só que legal! Olha só, ela veio aqui de 144 e ela bateu 158. Só que nesse momento o que eu estou vendo é que o mercado, olha, se empolgou e do mesmo jeito que se empolgou, já deu uma derretida boa, claro. Estava em 140 e vamos colocar aqui, ó, como que estava aqui, ó. Ontem, no meio da tarde, em torno de 144, agora então está 146. Da mesma maneira que subiu, acabou corrigindo. Então não é de se empolgar muito, mas claro, justifica por conta dessa situação que está acontecendo toda, pelo óbvio que a gente está vendo, esses problemas meio que, claro, generalizados, e dentro desses problemas generalizados a gente tem que levar em conta o que está acontecendo com a China, porque o que acontece com a China é óbvio, ela espirra lá, o mundo inteiro acaba estremecendo. Deixa eu mostrar para você o que o nosso amigo Yahoo Finance está trazendo. Deixa eu atualizar a página, porque muitas vezes eu deixo aqui, quando atualizo, o que a gente vê é susto. Vem comigo aqui, vamos dar uma olhada. E não é muito diferente, apesar que agora até estava numa perda maior agora há pouco, em torno de 1,6, agora está menos 1,02, então eu diria que é até positivo. Nasdaq nessa condição aqui, vamos aumentar um pouquinho mais aqui para você, vem comigo, olha só, SP500 então está menos 0,28, não é tão substancial. Dow Jones, então, menos ainda, bem pouquinho, ou seja, menos 0,3 e Nasdaq 1,02. Deixa eu voltar aqui, então, só para dar uma olhadinha como é que está aqui. Vamos puxar. Como é que está o óleo? Olha só aqui, ó. Claro, com todas essas incertezas e guerras e problema de cadeia de fornecimento de produtos, olha só que a gente vê que quase 4%
o óleo está batendo aí 106 e subindo, né? Claro que as ações estão caindo justamente nessa situação, tá vermelho então o mercado em geral, por conta dessas situações que a gente espera para o dia de hoje ainda, que é a manifestação do Fed. Na verdade, ele só vai confirmar uma coisa que já se sabe, ou seja, o aumento da taxa de juros. Quando a gente vem aqui então para baixo, a gente consegue observar então o QQQ das empresas de tecnologia e o VOO, claro, em vermelho. Mas bom, é só isso que está acontecendo nessa atual conjuntura? Não, não é só isso. Vem comigo aqui, vamos dar uma olhada um pouquinho mais, de modo mais abrangente no mercado. Setor de energia, ele está realmente, como eu mostrei ali para você, era um que estava como crescendo e crescendo bastante no dia de hoje. Já em compensação, o setor de semicondutoras está lá embaixo. Aqui nós estamos vendo, esses aqui são ETFs dos 11 setores americanos. O benchmark está aqui, ó, por exemplo, que eu já mostrei para você, o que estava em vermelho, mas a queda não está tão substancial. Agora, se eu for para o mundo cripto, por incrível que pareça, está verdinho. Isso é algo assim que para esse momento, vamos falar da Bitcoin, por exemplo, estava em torno de 38, já subiu, já está na casa do 39. E quando a gente olha então todas as ações, vamos para o mercado em geral, o que está batendo lá em cima? A SoFi se recuperando em torno de 6%, muito interessante. Starbucks, como a gente já comentou. Outras também aqui, vamos dar uma olhada um pouco agora mais para baixo, descendo aqui, ó, ExxonMobil em torno de 2%. E vamos na outra ponta, onde tudo está derretendo. Olha a Lyft aqui, ó, 31,63% de queda. DoorDash, quase 10%. O Uber, quase 9%. Fastly também. Ou seja, o que nós encontramos aqui são alguns setores aí que estão complicados no dia de hoje, porque, claro, né, estão gastando mais nesse momento que se espera que ganhem mais e, principalmente, não somente isso. É importante comentar que o mercado ele recebe os números e ok, beleza, o que aconteceu no passado, mas eu quero saber os forecasts, ou seja, a previsão de futuro. E aquelas empresas que estão trazendo uma previsão de repente de contenção de ganhos aí e não vão fazer a contenção de gastos, olha, simplesmente o que a gente vê que o Wall Street não perde dinheiro, então não acredita, não aceita e acaba tirando dinheiro e grandes quantias dessas posições. E daí a gente vê uma grande correção. Por isso, claro, é importante sempre estar de olho, sabendo que nós devemos observar isso com cautela para, claro, em cima disso tomar as nossas decisões de investimentos. Por isso, vem comigo aqui, vamos dar uma olhada o que está acontecendo efetivamente agora nessa semana de earnings. Se eu trouxer para você aqui agora essa tela, ela mostra que nessa quarta-feira o que nós vamos ter são outras, no after hour, vamos ter outras empresas se manifestando. Nós vamos ter aqui, ó, Uber, Etsy, nós temos também Twilio falando, Skills, Marriott, que é a parte então hoteleira, e veja, tudo isso aqui são empresas que hoje, inclusive olha que Moderna, a CVS, que é a farmácia, rede, claro, gigante de farmácia nos Estados Unidos, então são empresas aí que vão estar reportando os seus números no dia de hoje. Então é importante estar de olho nessas empresas para, claro, quando a gente observa elas, é como aconteceu então com a Lyft em relação ao Uber. De repente você já tem posições ou quer investir em determinada empresa e você vai hoje talvez ter acesso às informações de um dos seus pares ou de um dos seus concorrentes. Ali você consegue imaginar mais ou menos o que já pode de repente acontecer com a ação, não é? Afinal de contas, as grandes empresas elas caminham meio que juntas, tanto em subidas quanto em descidas, então tem que estar de olho, exceto, claro, algumas situações muito específicas que acontecem em cada uma das empresas. Mas falando de setores fica mais fácil. A gente sempre quando faz uma análise, óbvio, tem que fazer a análise da empresa com aquele conceito. Maçã se compara com maçã, laranja com laranja. E não vamos confundir, não é mesmo? Bem, espero que você tenha gostado desta atualização de hoje. Não esquece também, olha, agora dá um like nesse vídeo para me ajudar aí a subir no ranking aqui do YouTube e também já se inscreve no canal e vai lá, visita as nossas outras mídias sociais e não esquece também de conhecer o Patreon com muita informação atual e olha, mais do que isso, muita informação ali que ajuda sim você a pensar de uma maneira diferente sobre investimentos. Muito obrigado pelo teu tempo. Vejo você então no próximo vídeo aqui do Money Talk. Até lá, tchau!